Bom, gente, boa noite a todos. Eu me chamo Miqueias, estou falando aqui da Zona Norte de Natal, a capital do Rio Grande do Norte e do Nordeste. E desde já agradeço ao Adriano, ao Ismael, a todo o pessoal do Conselho, do GT de História e Fé Cristã, pelo convite, né, pela confiança, e por mim, sim, pelo privilégio de poder expor ou conversar um pouco sobre esse capítulo 3, né? Eu fiquei responsável pelo capítulo 3, que é Uma Vida Enraizada. Ele abre a segunda parte do livro. A segunda parte é intitulada Voltando aos Fundamentos. Então, essa segunda parte vai vai começar a oferecer respostas àquilo que foi colocado nos dois primeiros capítulos, né? No primeiro capítulo, o autor examinou um pouco o antropoceno, o que seria, né, o antropoceno, esse período que não necessariamente é uma era geológica propriamente dita, mas é um conceito que tem sido utilizado para analisar, para examinar, para discutir os efeitos das ações humanas sobre o planeta, né? E também a questão relacionado a isso, né, a questão do transhumanismo, ou do ímpeto transhumanista, né, de um desejo de vencer os limites impostos pela humanidade ou pela sua própria condição, né, Então, nesse capítulo 3, no capítulo seguinte, o Norman Wisber vai aí propor, né, vai começar a propor aí uma série de respostas a ou de possibilidades, de caminhos possíveis diante desses problemas, dessas questões que envolvem o antropoceno, o transhumanismo, né? E aí, o capítulo 3 se intitulariza, ele intitulou, né, de Uma Vida Enraizada no solo, na terra, né? Então, ele argumenta que o ser humano foi criado por Deus, né, de maneira divina. Ele foi divinamente gerado da vida do solo. Então, esse é o argumento inicial. Eu vou dividir a minha fala, a minha contribuição, em duas partes, né? Uma parte eu intitulei Criados do Solo, Dependentes da Terra, e uma segunda parte eu intitulei Olhem para os lírios, aprendam das plantas, né? O capítulo não está dividido exatamente assim, está dividido em 3 partes, mas como o objetivo não é trabalhar minuciosamente o capítulo, então eu dividi em 2 momentos, né? Um momento, a argumentação dele vai ser muito embasada na doutrina da criação, ou na narrativa da criação, na história da criação, e no segundo momento a fala dele, o argumento dele vai estar fundamentado num convite que Cristo faz aos seus discípulos ali no Sermão do Monte, né, sobre aprender com os lírios. Olhem para os lírios e aprendam, né, com eles. Então, basicamente, esses 2 fundamentos vão dar aí base para o argumento desse segundo capítulo, né? Então, o ser humano, ele, por ser divinamente gerado da vida do solo, ou seja, do humus da terra e do fôlego de vida, né, desse ato divinamente criativo do Senhor, ele tem aí uma relação com o solo que é essencial, né, uma relação com a terra. Então, o ser humano, ele é criado de maneira a ficar claro que há uma relação de dependência com a terra, com o solo, né? Ele não foi criado, né, numa posição de superioridade ou de independência, de autonomia em relação à terra, em relação ao solo. Ele não só foi criado das substâncias, né, vivas do solo e do fôlego de vida, como ele depende desse próprio solo para a sua sobrevivência. Ele depende do solo para o alimento, né? Enfim, a química do solo também está presente no corpo. A gente se alimenta
dos frutos do solo. Então, a narrativa da criação, ela funciona aí como uma história que confere esse significado, esse sentido, né? Então, esse argumento só tem sentido, só tem fundamento se a gente considerar, né, a história da criação como uma história que nos comunica esses referentes, que nos comunica essa identidade, né? Nesse sentido, é uma narrativa que comunica para a gente o que é essencial, né? A gente poderia até chamar de uma... Ele não diz assim, né? Mas a gente poderia até pensar em uma... por essas características, né, da história da criação, a narrativa da criação, como uma narrativa mitológica, no sentido de oferecer aquilo que é referente, que é essencial, que é significativo, né, que nos dá identidade, que nos oferece uma ontologia, né, um valor, um modo de viver, de existir sobre a Terra, né? E aí, um dos pontos é que a história da criação nos convida a não apenas viver na superfície da Terra, ou não apenas viver sobre a Terra, mas viver em relação com ela, né? Relações, no caso, essenciais para a própria existência, né? Conexões vitais, ele utiliza esse termo. Então, o ser humano é nascido do solo e a ele está ligado, né? Ele foi moldado a partir do solo e não apenas se relaciona com ele como se o solo fosse algo totalmente externo a ele. Muito pelo contrário, né? Então, a vida, ele diz isso na página 102, que a vida não é um poder ou uma propriedade interna dos seres humanos. Não é algo que os seres humanos criaram, né, propriamente falando. A vida que nós temos nos foi conferida, nos foi dada, né, como dádiva. Então, nesse ponto, há um questionamento aí que é feito pelo autor, né, que é a respeito justamente dessas afirmações de individualismo, ou não necessariamente de individualidade, mas de individualismo, né? Essas relações ou essas afirmações que colocam o ser humano numa posição de independência, de autossuficiência. Então, como se houvesse uma superioridade, né? E portanto, uma independência, um completo domínio, nesse sentido negativo do termo, sobre a criação. Quando, na verdade, a vida do ser humano depende do solo, depende da terra, né? E, além disso, ou somado a isso, relacionado a isso, o texto da criação, ou a narrativa, né, da criação, nos convida também a cultivar, a cuidar e cultivar, né, da terra. Então, a gente cultiva e cuida daquilo que nos alimenta. Então, esse é um outro princípio fundamental, é um outro argumento fundamental do capítulo 3, né? Que a relação do ser humano com o solo, com a terra, não deve ser uma relação apenas de retirar ou de subtrair da natureza aquilo que é necessário para a nossa existência, mas é o de, né, se alimentar dela, ser nutrido por ela e, ao mesmo tempo, cuidar daquilo que nos nutre, né? E daí ele faz aplicações, né, interessantíssimas sobre pensar uma economia, né, nesses termos, né, pensar políticas nesses termos, né, que considerem isso, né, considerem o fato de que a gente se alimenta e cuida daquilo que nos alimenta, né? E não só a gente se alimenta disso e deixa isso para lá, né? E, no caso, utiliza, digamos, uma determinada terra, um determinado solo, e aí se desenraiza dele, ou nem sequer se enraiza nele, e já vai para outro e outro, e não se preocupa em cuidar, né, desse solo que nos alimentou, que nos alimenta. Então, uma vida enraizada, que é o mote principal do capítulo, seria uma vida nesses termos, uma vida que tem consciência
de que é dependente do solo, é dependente da terra, e que, ao mesmo tempo, cuida daquilo que fornece o alimento, fornece, nesses termos, a vida, né, propriamente dita, inclusive, né? Então, nós, de fato, não seríamos, como não somos, autoinsuficientes, né? Essa é uma palavra que ele cunha, né, para falar dessa ideia de que nós somos dependentes, né? Não somos, não nos bastamos a nós mesmos, não somos capazes de dar a nossa própria vida, no sentido de criar a nossa própria vida do nada. A gente depende de uma série de outros processos, de uma série de outras relações que estão no solo, que estão na terra, e que muitas delas, obviamente, a gente não tem nem consciência, mas que existem e estão aí mantendo a possibilidade da vida, né, existir, da vida acontecer. Então, a proposta é viver da terra e a partir da terra, e não apenas na superfície da terra. Viver da terra e a partir da terra, não apenas na superfície, não apenas como se nós fôssemos independentes em relação a ela, né? Então, a proposta seria, portanto, nesse primeiro momento do capítulo, reforçar uma ideia de cooperação, de coexistência, né? De viabilizar a vida, né? Se o solo viabiliza a nossa vida, a gente também, seguindo a ideia do cultivar, do guardar, do cuidar, viabiliza a vida da Terra e, portanto, viabiliza a vida de todos os outros seres vivos, não somente, né, pensando aí em termos de solo, de natureza, mas dos outros seres humanos, né? É uma ideia de viver de forma mais harmoniosa, ou de formas que promovam a fertilidade, né, em vez de a infertilidade, né? Então, se enraizar com o solo, se enraizar com a terra, é ter a consciência de que nós dependemos dela e, portanto, precisamos cuidar, né, da terra, do solo, do planeta, né? Essa é uma ideia central, né, que tem como base a narrativa da criação, né? Veja, isso é antes, ele utiliza como base da sua argumentação nesse primeiro momento, né, a narrativa da criação anterior à queda. Então, é um argumento que está aí sendo colocado de maneira anterior à própria queda do ser humano, né? Antes mesmo da queda, a nossa relação já era essa, né? A gente não foi criado nós não fomos criados como seres independentes da criação, autônomos em relação à criação, né? Fomos criados propositalmente pelo Criador como seres dependentes da própria criação, em relação, né, com a criação, com o mandato de cuidar, de cultivar do jardim, né, antes mesmo de haver uma queda. Então, esse é o primeiro momento do argumento do primeiro capítulo. E um segundo momento, ele faz alusão a uma fala de Cristo, né, no Sermão do Monte, sobre olhar para os lírios do campo, né? Então, bom, Jesus ele utiliza várias imagens, né, várias parábolas, várias histórias, várias narrativas que lançam mão, né, de elementos da criação, desde plantas, sementes, a videira, né, o grão de mostarda, né, árvores, aves, aí a gente pode lembrar da galinha, né, como dele se colocando como uma galinha que protege os pintinhos debaixo das suas asas, né, imagens que falam de pássaros no Sermão do Monte mesmo, né? Flores, fruto, né? Imagens relativas ao fruto, né? O cristão mesmo é convidado a frutificar, né? O fruto do Espírito, ou os frutos do Espírito. Enfim, fala sobre cultivo, sobre o próprio solo, né? Mas o ponto que ele trabalha aqui nesse segundo momento, né, do argumento é o do olhar para os lírios do campo e aprender com as plantas, né?
E aí é um convite, né? É um convite ao abandono de uma certa arrogância e de uma certa superioridade que a gente geralmente se coloca em relação à criação, em relação, portanto, às plantas, né? Porque, poxa, o que aprenderíamos com as plantas, né? Então, o convite dele é para que, nesse sentido, né, de baixar a bola, de baixar a bola e de se colocar numa posição de humildade ao ponto de perceber, né, a sabedoria que há nas plantas, né? Então, ele propõe aí, então, uma vida que é capaz de ser dialógica nesse sentido, né? As plantas, ele dá uma série de exemplos, né? Dentre eles, a incrível transmissão de elementos químicos que há, né? A importância da fotossíntese para a manutenção da vida, né? Os frutos, né, gerados a partir disso, a própria noção de enraizamento. Então, e a comunicação, assim, a inter-relação que há em todo um sistema ecológico, numa floresta, num bosque, ou num jardim, né? Ele traz também a imagem do jardim, né? Para reforçar a ideia da interdependência ou do caráter dialógico comunitário, né? Que existe, que pode ser percebido através das plantas, né? Então não há, ele resume o argumento da seguinte forma: não há existência sem coexistência, né? Ele termina esse capítulo com uma pergunta que eu achei muito apropriada, né? Ele fala: seria porventura tarefa essencial dos seres humanos a obra análoga à fotossíntese e ao cuidado solar, de receber o Espírito, sopro de Deus, capaz de criar a vida, e depois o encarnar em localidades e economias dedicadas ao florescimento das criaturas? Então, há aí uma correlação entre o que as plantas fazem, né, no seu trabalho de frutificar, até mesmo na morte, promover. Ele cita, por exemplo, João, né, como aquele texto que diz: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Então, até mesmo na morte, a planta, ela colabora para a vida, né? Então, ela frutifica de alguma maneira. Então, o convite também ao cristão, né? Ou a alguém que está não só pensando, mas vivendo dentro dessa narrativa cristã, da história cristã, essa história cheia de sentido, né, que nos confere sentido, como ele tinha colocado no início, é esse também de frutificar, né, também de viabilizar a vida, né, dos outros. Então, esses são os dois principais argumentos do capítulo, né? Um embasado na narrativa da criação, a respeito da criação do ser humano a partir do solo e do sopro divino, e um outro a partir do convite de Jesus para olharmos para os lírios do campo e aprendermos com eles, né? Então, aí ele desenvolve, né, toda uma argumentação nesse sentido, né? Então, acho que de forma resumida, é basicamente isso. Agradeço, Ismael, pelo convite. Vai ser um prazer trabalhar com vocês. Esse recorte aqui dessa obra é uma obra que eu não conhecia, então, quando eu me debrucei sobre ela, eu achei uma obra muito interessante de se estudar, de se refletir sobre. Então, eu vou trabalhar aqui com vocês aquilo que o autor retrata com relação ao capítulo 4, o mundo entrelaçado, e posteriormente eu trago também algumas impressões pessoais que eu tive com a obra e reflexões que eu tive com a obra, das quais o autor me provocou a ter.
Uma delas eu adianto, fiquei com muita saudade da minha terra natal, eu sou natural de Belém do Pará, e eu já estou fora da minha cidade natal há uns 13 anos, então eu lendo aqui as perspectivas do autor, me deu saudade da minha terra natal, de voltar, de visitar, de dar um pulo lá na COP30, enfim. Aqui o capítulo 4, ele interliga muitas questões das quais o Miqueias falou, porque justamente é o capítulo sequencial, o capítulo 3, e o capítulo 4 tem como esse nome, tem como essa titulação, um mundo entrelaçado. E basicamente aqui a proposta do autor, pelo que eu consegui aferir do texto, a ideia central é que este mundo ele está organizado aí no que ele chama de harmonia mundi, e o autor ele tem como proposta que os seus leitores eles reflitam um mundo em que nós, como seres humanos, façamos parte desse mundo, que nós estamos entrelaçados neste mundo, que nós não somos necessariamente apenas participantes, que a natureza que nos cerca, o mundo natural que nos corresponde em volta, não são apenas um ambiente, um cenário, ou então um local onde nós apenas extraímos recursos e consumimos, mas pelo contrário, ou então um local para a gente se conectar. Mas ele critica em alguns momentos essa perspectiva da conexão, e aí ele retrata que o que a gente precisa ter como ideia é que nós e este mundo estamos entrelaçados em uma perspectiva similar a qual Miqueias falou de início. Nós somos não só coparticipantes, mas codependentes desse mundo. E é necessário que nas nossas ações humanas nós precisamos pensar nossas ações humanas a partir dessa perspectiva de codependência, como se fosse um laço, como se fosse um nó. E um laço e um nó entre nós e o mundo, ele não há, se ele se desentrelaça, as partes desentrelaçadas, elas não voltam à sua natureza original. É diferente do, como ele fala, próximo do fim do capítulo, diferente de um elo ou um tijolo, que muitas vezes, em umas perspectivas ambientalistas, muitas vezes se coloca o ser humano como se fosse apenas um elo com a natureza ou um tijolo. Mas a perspectiva do elo, do tijolo, traz uma perspectiva de que nós somos seres separados da natureza e que precisamos nos conectar a ela. E essa é uma perspectiva da qual o autor não concorda. Para o autor, como o próprio Miqueias acho que retratou muito bem, nós estamos já fomos criados de uma maneira entrelaçada com a natureza. Nós dependemos desse mundo natural criado tanto para a nossa sobrevivência, e como o autor retrata aqui também, além da sobrevivência, existem as próprias vivências, experiências que também são feitas aqui no mundo natural, e também o próprio sentido. Muitas vezes o próprio sentido e identidade passa para o local em que estamos e passa também por aquilo que nós vivenciamos e experienciamos nesse local em que estamos. Então, basicamente, ele vai defender essa perspectiva. E aí, no início do texto, ele já inicia com a perspectiva de que a natureza é claramente harmoniosa, e ele usa trechos bíblicos como o Salmo 65, o Salmo 150, em que retratam essa natureza louvando a Deus. Aqui na página 130, ele já retrata no Salmo 58, no Salmo 148, a narrativa do salmista, em que ele retrata: louvem ao Senhor, louvem no sol e lua, louvem no todas as estrelas cintilantes, louvem ao Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpago e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina, todas as montanhas e colinas, e por aí vai. Então, seja animais, seja manifestações do próprio clima, todas essas manifestações naturais louvam a Deus. Então, ele retrata que a natureza ela é como se ela fosse forjada, feita e de uma forma harmoniosa, em uma sinfonia de louvor para Deus. Então, com isso, ele até correlaciona em outra parte do capítulo uma perspectiva que eu escolhi rapidamente aqui no chat, que falaram sobre animismo.
ele retrata também nesse capítulo essa perspectiva do animismo, que existe uma forma errada de se ler, quer dizer, existe um animismo que ele é retratado de uma maneira errada, que é a perspectiva da natureza se personificar enquanto espírito, alma. Aqui existe, de certa forma, uma perspectiva anímica, mas uma perspectiva anímica não necessariamente que a natureza é um ser personificado em uma divindade como os povos nativos retratavam. Inclusive, nesse capítulo, ele retrata com uma certa constância os povos nativos. Inclusive, um parêntese aqui, eu fui folhear e dar uma olhada em outras partes do livro, eu estava desconfiando já que isso acontecia pela abordagem desse livro, mas aqui ele não cita, mas em outros capítulos ele cita muitos autores pós-coloniais. Acho ele meio besta, cara, Labarte. Então, imaginava que os pós-coloniais serviram muito de inspiração para ele, até nessa análise sobre os povos nativos. Fechando aqui o parêntese, essa espécie de animismo que ele retrata aqui é essa consciência de louvor da natureza a Deus. De alguma forma, a natureza como um todo, ela louva a Deus e ela tem uma consciência tanto do que ela foi criada, ela tem uma consciência de quem é o seu Criador. Então, com isso, não dá para retratar a natureza como inanimada, de acordo com a abordagem aqui do autor, mas sim que essa ânima da natureza é uma ânima em que ela tem consciência do seu Criador e o louva. E ela foi criada pelo seu Criador para louvá-lo e adorá-lo. Então, além de nós, seres humanos, que somos esses seres que verbalizamos, dialogamos o nosso louvor a Deus, a natureza, até mesmo com aqueles sons que a gente não consegue exprimir, mas mesmo em sons inexprimíveis, ela louva e adora e tem consciência do seu Criador. Então isso ele retrata e com isso mostra o quanto que a natureza, ela tem, por ela ser criada para dentro dos propósitos, o louvor e a glória de Deus, então também tem um sentido dela existir, tem um sentido dela ser criada, e por conta disso é necessário que, assim como nós, ela também está nesse encaixe de louvor que nós estamos. Nós também fomos criados para adorar e louvar a Deus, a natureza também, e é mais um motivo do qual é necessário cuidar e sermos co-participantes com ela, porque nós já somos co-participantes em meio a louvores a Deus, tanto nós como a natureza, como seres e criaturas que vivemos de forma entrelaçada, estão louvando a Deus cotidianamente. E aí ele fala em alguns outros momentos o quanto que muitas vezes, a partir do pecado que entra no mundo, as ações humanas, elas fazem com que esse projeto de louvor e esse projeto de harmonia, ele muitas vezes seja estremecido, muitas vezes ele entra em desarmonia por conta do próprio pecado. Isso envolve muitas vezes as ações humanas. De vez em quando ele cita aqui tanto a modernidade quanto os latifundiários, exploradores. Ele faz de vez em quando essas correlações em que a forma como a gente trata a natureza, em especial quando é simplesmente para consumo próprio, e que esse consumo próprio não se afere a um cuidado a essa natureza, isso é uma forma errada de se ver a natureza e também a influência do próprio pecado. Para além dessa questão, ele retrata constantemente a perspectiva da modernidade. Eu gostei bastante, inclusive, dele retratar essa questão, porque algumas das abordagens que ele trabalha também são algumas das abordagens que de vez em quando eu trabalho com os meus alunos aqui na Federal que eu trabalho, em Goiás. E aí, dentre essas perspectivas, ele, no decorrer dos capítulos, ele retrata o quanto que a partir da modernidade a gente tem uma dificuldade de enxergar essa natureza, de ter uma consciência desse mundo natural. Porque ao nosso redor, muitas vezes, o ambiente material que está ao nosso redor é um ambiente já criado pela humanidade. Então, por conta disso, aí eu lembrei de outro autor que eu trabalhei com os meus alunos semana passada, que é o Anthony Giddens. Ele retrata que o fato de nós estarmos em torno desse mundo criado,
dessa naturalidade artificial, né? A gente está aqui em frente ao computador, estamos com uma luz aqui artificial nas nossas cabeças, enfim, nos falamos por um computador, a gente usa um sapato para sair de casa, não bota o pé na areia, como inclusive ele fala aqui em alguns momentos no texto. Isso dá uma sensação, inclusive, de controle, de que a gente consegue controlar essa natureza. E aí essa perspectiva de controle ele traz muito aqui, inclusive ele associa muito isso aos processos de colonização e a mentalidade de colonização, de exploração dos recursos naturais para se obter um controle dessa natureza. E ele se utiliza, inclusive, ele dá como um dos exemplos o próprio pai do Galileu, em que ele era um musicista, e quando ele elaborava suas músicas de forma harmoniosa, essa harmonia ele destacava a intrepidez humana, ainda que ele tivesse uma consciência que a partir da intrepidez humana você chegaria numa ordem, e a ordem própria era a ordem mais próxima do divino. Ainda assim dá uma sensação de que eu controlo essa harmonia dos sons, eu como ser humano controlo essa harmonia dos sons, e a partir daí esse ordenamento do mundo se dá por a ação humana, ela consegue a partir dos seus próprios braços, a partir dos seus próprios meios, ter um controle desse mundo, um controle dessa natureza. É uma perspectiva que surge muito na modernidade do século XVI. E aí estamos aqui entre historiadores, então para quem trabalha moderna, contemporânea e no curso de história, deve se lembrar de diversos autores que trabalham também essa perspectiva da modernidade, em especial com o crescimento da burguesia nos ambientes urbanos europeus. O quanto que essa mentalidade do controle, de transformação da natureza, ela se instaura na mentalidade dessas áreas urbanas e empodera esse homem, empodera esse ser humano, esse indivíduo, a ter uma consciência de que ele consegue controlar a natureza e transformá-la. Então, o autor retrata que isso era muito comum em uma mentalidade colonialista europeia. Ele faz determinadas críticas a isso, certo? E aí ele, para nos incentivar a refletir sobre essas questões, ele de vez em quando ele dialoga com a forma como os povos nativos viviam, em que esses povos nativos, em muitos momentos, a forma como eles se denominavam ou se denominavam enquanto povos, sejam povos próprios entre os povos nativos norte-americanos ou de regiões como o do Alasca, por exemplo, muitas vezes eles denominavam as suas etnias conforme o local em que eles estavam. Então a nominação étnica deles tinha a ver com o local que eles estavam, porque o local que eles estavam, o ambiente em que eles estavam, fazia com que eles tivessem não só aquele ambiente para consumo próprio, mas também essa interação constante do ambiente, em que eles também têm vivências com esse ambiente, em que eles também vivem, em que esse ambiente também fornece para eles vivências, seja de caça, seja de colheita, e que a partir daí, não só da sua sobrevivência, mas das suas vivências e experiências, essas pessoas se identificam com aquele lugar. Aquele lugar lhes traz memórias de sociabilidade, lhes traz sentido. Então, a partir daí, ele faz um comparativo com o europeu, que quando descobre, ou quando ele descobre na sua própria ótica que uma terra da qual ele não conhecia, essa descoberta a partir da óptica do europeu, ele, quando descobre, muitas vezes ele nomeia aquela terra com seu nome. A Colômbia, a América e por aí vai. Ele nomeia com seu nome. Então, ele se coloca no centro ali da nomeação. É o sentido que do ambiente natural quem dá ele, e não o ambiente ou essa interação com o ambiente. E aí o autor retrata uma perspectiva diferente que os povos nativos tinham, e que talvez eles tenham muito a nos ensinar com relação a isso. Porque a partir dos povos nativos, eles percebiam, a partir das suas próprias experiências com o ambiente em que eles estavam inseridos, a partir dessa interação deles com o ambiente, isso formava a sua própria identidade enquanto povo.
tanto enquanto indivíduo quanto enquanto povo. Então o autor nos leva a refletir para também entendermos um pouco com os povos nativos como que é essa lógica deste mundo entrelaçado. Então não é um mundo em que, como o próprio Miqueias também retratou, nós estamos aqui por cima, né? Nós estamos em um espaço de não só de autoridade, mas de um espaço em que esse ambiente entra num processo de subserviência conosco. Mas ao contrário, é um entrelaçamento, porque este ambiente também nos dá condições tanto de sobrevivência quanto de vivências mesmo, a ponto dele, a partir dessas vivências, nós vamos nos formando enquanto indivíduos, porque a partir das memórias que nós temos, a partir das relações que nós temos, nós vamos nos formando enquanto indivíduos com uma personalidade significativa, única, enfim. Bom, e aí ele vai por umas duas vertentes que eu vou falar rapidamente com vocês, que são duas vertentes que ele critica com relação a como nós vemos o ambiente, e ele, de novo, endossa, próximo ao fim do capítulo, como nós devemos nos enxergar enquanto pertencentes a este mundo natural, muito envolvidos com essa perspectiva de entrelaçamento. Então ele retrata algumas perspectivas, primeiramente a perspectiva que eu já retratei para vocês, a colonialista, e também a perspectiva de modernidade, de que esse ambiente natural serve apenas para o consumo dele, então ele apenas me nutre com um local para morar, ou com um nutriente, seja de comida vegetal ou animal, então ele está lá para me servir. E aí essa é uma perspectiva da qual ele critica. Ele também critica outra perspectiva da qual ele vai retratar, acredito que o Miqueias também retratou no capítulo passado, a perspectiva de que nós estamos apenas na superfície da Terra. E aí nesse ponto ele vai inclusive enfatizar os anos 70, quando a gente consegue olhar a Terra a partir do espaço e fotografá-la. Então isso dá uma perspectiva de que não só de distanciamento, como também que nós estamos apenas na superfície, não entrelaçados com esse mundo. E aí o autor, ele também, nessa perspectiva, ele também vai criticar o movimento ambientalista em algumas perspectivas que esse movimento traz. Dentre elas é que, para você preservar a natureza, é necessário você tirar o ser humano de lá, o ser humano daquele espaço, porque o ser humano é quem degrada a natureza. Então essa perspectiva de você retirar o ser humano para proteger a natureza é também uma perspectiva da qual o autor critica, e critica veementemente. Porque, de acordo com o autor, é necessário que, para que nós cuidemos da natureza, é necessário que nós entendamos que nós estamos entrelaçados com ela como uma cocriação. Entrelaçados com ela, porque Deus nos criou dessa forma, para que nós dependamos desta natureza de novo, não só para a sobrevivência, mas também para termos vivências com essa natureza, em uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que nós modificamos a natureza, também somos modificados por ela. E aí, no meio do capítulo, essa perspectiva que ele trabalha no meio do capítulo vai ser a perspectiva que eu vou finalizar a abordagem do capítulo, porque eu achei interessante quando ele traz a ideia de logos. E a ideia de logos, em que ele vai fazer discussões sobre o que significa, no decorrer do período grego, de razão, o discurso, ideia, inteligência superior, enfim. Mas o que ele retrata em logos, ele vai lá para João, onde ele retrata no princípio, era o logos, do logos criou a Deus. Então, basicamente, do logos, o mundo foi criado. Então, o mundo, de acordo com o autor, ele foi criado por essa inteligência superior, divina, que, ao criar o mundo, esse logos divino criar o mundo, todas as criaturas que ele criou, elas têm um sentido de estar ali. Elas têm um sentido de estar lá. Elas ganham uma nomeação. Aí, de novo,
para Gênesis, quando o autor vai para Gênesis, cada nome de cada vegetal ou animal, eles têm uma nomeação que deve ser dada a eles. E dando-se uma nomeação, também se dá um sentido para cada criatura criada. Então, a partir daí, é necessário que a gente entenda a natureza como, de acordo com o que o autor retrata, pelo que eu consegui refletir aqui. Pela natureza ser criada por Deus e cada criatura existente ser criada por Deus, ela tem um sentido, ela tem um propósito, ela faz parte de uma criação, e de uma criação que Deus quer que ela esteja em harmonia e louvor para Ele, e que nós, como seres humanos, nós não estamos afastados e não estamos desconectados e precisamos nos conectar com a natureza. Nós já fomos criados de maneira entrelaçada com ela, e é assim que nós precisamos, essa perspectiva que nós devemos ter ao olhar para esse mundo natural. E nós somos, por termos uma criação entrelaçada com esse mundo natural, nós devemos, a partir daí, cuidar deste mundo, entender que nós estamos entrelaçados com eles. Então, por conta disso, todas as ações humanas também devem ser vivenciadas para cuidar e vivenciar essa natureza e não degradá-la. Então, foi um texto que me fez refletir bastante, foi muito elucidativo para mim, e de novo me deu vontade de correr no pé de terra que não corria lá em Belém, brincando com meus amigos, coisa que eu não faço mais há alguns anos. Então é isso, pessoal, obrigado pela oportunidade, até a próxima.